Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Rafael. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, juntamente com a professora Cristina Godoy, a respeito das principais dificuldades que muitos alunos estão falando com a gente para poder começar o TCC, para poder fazer do jeito certo, né, desde o comecinho. Ou seja, é importante bastante. Eu vou aceitar aqui o convite da professora Cristina. Só um instantinho, entrar ao vivo. Pronto. Já vai entrar aqui no ar juntamente com a gente, a professora Cristina. Legal. Olá, Olá, professora tudo Cristina. bem? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão Satisfação. aqui nos escutando. Não, ótimo. A gente está sempre conversando sobre as dificuldades dos alunos, né? Falei assim, vamos fazer um vídeo mais rápido, porque tem muita gente agora entregando TCC, né? Então, os professores, né? O professor Alessandro também sabe bastante dessa dificuldade, né? Dos alunos. Gostaria de Seja muito cumprimentar o bem-vindo. nosso querido amigo Alessandro Irato, que está agora nos acompanhando. A gente, hoje a gente conversando com uma aluna, essa aluna falou assim, olha, tem que entregar o TCC agora, dia 29 de maio, né? E não sabia o que fazer. Ela falou assim, olha, já estou há meses já com isso, né? E eu tento começar, já falei com minha orientadora, já li um monte de livros e não sai, né? Simplesmente, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? E isso porque ela está 100% focada, né? Assim, ela trabalha em casa, então assim, ela gasta tempo no deslocamento mais, né? Por causa da pandemia, né? Claro. Então, é a grande questão que fica, o que ela tem que fazer, então, né, para poder dar o primeiro passo, né? Então, a gente convidou a professora Cristina para poder conversar um pouquinho com a gente aqui, né, como é que ela pode agregar, né, para dessa primeira orientação para o aluno que não sabe o que fazer, né, efetivamente. Né? É Então, verdade. professora Cristina. Inclusive, eu estou até vendo um comentário do professor Alessandro Irato sobre as dificuldades da pandemia, e realmente isso é um grande problema. Porque, inclusive, a gente vê a dificuldade dos alunos para conseguir a coleta do material, né? Não só para quem faz pesquisa empírica, que por si a própria pesquisa gera grande dificuldade, mas inclusive para acessar determinados documentos. Às vezes o livro que precisa, o aluno, a aluna não possui acesso, então tudo isso é muito difícil. Então, quando o aluno, o estudante estiver fazendo o seu projeto de pesquisa, inclusive até uma indicação do Humberto Eco, né, naquele livro Como Fazer uma Tese, ele sempre fala, olha, primeiro você precisa ver se você tem recursos, né? Se você tem acesso a uma biblioteca que tenha livros, obras, artigos, revistas sobre determinado tema, se você vai conseguir desenvolver efetivamente esse tema, né? Então, a primeira coisa que eu digo, e é por isso que é muito importante fazer um projeto de pesquisa bem estruturado, para não ter problemas depois, né, na elaboração do TCC. E no projeto, não é só pegar um artigo ou um livro e escrever com base nele para falar sobre a justificativa, é importante, pelo menos, ter um levantamento bibliográfico parcial. Porque Sim. na hora que você vai fazer o levantamento bibliográfico parcial, que você vai ver se você tem acesso ou não à documentação, pelo menos inicial. Porque o que eu recomendo é, você não encontrou a bibliografia necessária, as obras que são muito relevantes para aquele tema, ou você não vai ter acesso, que só tinha na biblioteca da sua faculdade, ela está fechada, por exemplo, então, mude, vai ter que mudar de tema, vai ter que adaptar, às vezes não a temática abrangente, mas o recorte, né, a forma como você vai delimitar, você precisa fazer de uma forma que você consiga efetivamente fazer o levantamento bibliográfico. Então, a primeira coisa que o estudante tem que fazer agora é verificar, eu tenho acesso a essas obras? Né, o quanto antes é necessário. E como que você começa? Você primeiro começa com uma obra, o que eu sugiro. Se você não entende nada sobre o tema, então começa com um manual que você não vai citar no TCC, mas pelo menos para você entender o tema, se você desconhece totalmente. Mas manuais, cursos, que são materiais de cunho explicativo, não argumentativo, não se deve colocar num trabalho acadêmico, né? Ele só serve como Isso é norte importante. para você ter um conhecimento inicial, né?
Mas a partir dele, às vezes tem até algumas referências bibliográficas nesses manuais que serviram para fazer o tópico, você compreendendo bem o tema, aí você começa a verificar quem que é o principal autor ou autora daquele tema, qual foi a primeira obra, correntes, etc. E aí, pegando uma boa obra, uma obra de cunho argumentativo, aí não explicativo, ou seja, com fins didáticos, mas sim argumentativo no sentido de buscar questionar, ou seja, você precisa delimitar o tema e aí iniciar o processo de questionamento, mostrar a inserção no debate acadêmico e etc. Pegar uma obra dessa, por quê? Porque essa obra vai indicar outras obras bibliográficas. Então, aí você faz aquilo que é chamado de referências cruzadas. Você vê o que está sendo referido naquele texto que você vai referenciar, né? Então, assim você começa a buscar os textos, você começa a ver o que você tem acesso, o que você não tem acesso, para não enfrentar dificuldades depois. Então, quanto antes você identificar isso, por exemplo, aqueles que falam, não, mas eu fiz o projeto já faz um tempo, agora eu estou vendo que não tem a bibliografia, então você precisa conversar com o seu orientador e orientadora para ver como que vocês vão adaptar para elaborar e para a defesa agora do seu TCC. E tudo precisa ser realista, né? Por exemplo, você precisa consultar determinada empresa para fornecimento de um material. Ótimo, você tem tempo suficiente para isso? Porque você não vai conseguir uma resposta imediata, não é? Então, quanto que é o seu prazo? Se você não tem um prazo suficiente, então você vai ter que reformular. E é claro, é muito ruim fazer esse tipo de alteração faltando muito pouco tempo. Por isso que você precisa se preparar com antecedência, você precisa pensar em fazer um bom projeto, porque não tem erro. Se você faz um bom projeto de pesquisa, você vai identificar a bibliografia necessária, você vai verificar se você vai conseguir ter acesso a essa bibliografia, você vai encontrar também as dificuldades para o desenvolvimento da sua pesquisa e ver o que é factível ou o que não é, né? Então, essa é a minha principal recomendação, porque eu vejo muito problema dos alunos de não conseguirem depois acessar o material necessário, né? Assim, então, o mais importante no primeiro momento, né, o aluno não sabe o que fazer, né, no primeiro instante, é achar a principal obra, né? Então, assim, não se preocupa em achar todas as obras, ou seja, nem a bibliografia completa e nem mesmo a parcial. Primeiro, a primeira obra, né? E assim, depois, na análise da primeira obra, conhecer os autores que são trabalhados dentro daquela obra, né? E aí sim começar a pesquisa, né, de um passo atrás do outro, ou seja, não precisa se preocupar, né, e já entregar para o seu orientador uma relação completa, né? Isso é difícil de acontecer, né? Porque essa é a preocupação, né, que a gente vê, né? Todos os alunos, nossa, eu estou sem bibliografia, o que eu faço, né? Por onde eu começo, né? Então, assim, acho que a primeira dica da professora Cristina é essa, justamente, escolher uma obra, né, a obra do seu referencial teórico, né, principalmente, se já for possível identificar, e a partir dele, sim, a partir do seu referencial teórico, você avança para trabalhos mais específicos, trabalhos dos comentadores, né? Trabalhos, inclusive, de pontos de vista contrários, ou seja, obras que falam contrariamente àquela. Né? Exatamente. Então, é extremamente importante ter essa visualização. Né? É importante que se entenda que quando você faz o projeto de pesquisa, é uma bibliografia provisória. Né? Naquele projeto Sim. de pesquisa, você não vai esgotar. Tanto que no cronograma de pesquisa, a gente costuma recomendar colocar uns 2 meses para o levantamento bibliográfico, pelo menos. Exatamente Sim. para você conseguir encontrar mais bibliografia para o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, assim, no cronograma a gente já recomenda 2 meses seria o ideal para você conseguir se aprofundar em relação ao tema. E como você falou, precisa ter o referencial teórico, ou seja, ver o seu acesso. Você não precisa, por exemplo, num projeto de pesquisa, esgotar o que você levantou, mas saber aquilo que você vai poder acessar, analisar, por exemplo, se for artigos científicos, resumos, para ver se vão ser adequados ou não, conforme o tema que você vai desenvolver na sua pesquisa, o recorte que você vai fazer. Então, tudo isso é muito importante. E também é importante em relação ao referencial conceitual, né? Porque o referencial conceitual, claro, o referencial teórico está dentro do conceitual, mas o conceitual é no sentido, existem alguns conceitos que você vai trabalhar e você vai partir como ponto de partida daqueles conceitos que são analisados e são fornecidos por determinado autor ou autora.
Então, é importante você ver se você tem um acesso, se você vai trabalhar com determinados tipos de conceito, primeiro verifique qual que é a principal obra, qual que eu vou adotar, né? Qual que segue, que tem compatibilidade com o meu referencial teórico que eu vou conseguir desenvolver, né, a minha pesquisa, porque às vezes tem autores que não têm compatibilidade com o seu referencial teórico, né? Então, aí você não pode adotar o conceito de um e que exatamente debate ou é o oponente, né, é o autor contrário ao seu referencial teórico. Então, você também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Você não vira um Frankenstein no TCC, né? Já fica É, pegando parte de parte e de repente você fica um monstrinho. e aí E você não não é vai essa a conseguir ideia, defender né? o seu argumento, né? E, não, inclusive, é mais difícil fazer desse jeito do que fazer. O certo é mais fácil, na realidade, porque você vai ler somente o que interessa, não é mesmo? Você vai ler menos, porque na realidade assim, não é questão de preguiça, muito pelo contrário, é uma questão de direcionamento. Você vai ler somente o que interessa. Então, consequentemente, você vai poder focar a sua escrita, né? Então, você vai poder focar a sua análise em cima de determinados documentos. E se for analisar de tudo, de todos, não tem como, né? Então, assim, se você Exatamente. perceber que o argumento já é contrário, já separa, olha, isso aqui é argumento favorável, isso aqui é argumento contrário. E aí começa a catalogar, favorável, 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 contrário, contrário, contrário. E aí depois, né, a gente faz essa conexão, né, entre os argumentos favoráveis e contrários. Mas se volta até para retomar, né? Então tudo começa justamente com a primeira obra, né? Senão, se não Você tivesse precisa ter um ponto de ponto de partida, realmente. partida. Às vezes é interessante, como eu falo, às vezes enciclopédias ou mesmo até dicionários específicos da área, você pegar os verbetes, porque eles costumam colocar as principais obras, ou pelo menos aquela obra que foi a primeira a debater, os referenciais. Então, às vezes facilita muito para os estudantes para achar essa obra. Apesar que, é claro, hoje, né, com a internet fica muito mais fácil, mas às vezes Sim. fica interessante essa recomendação, né? Então, por exemplo, tem aquele dicionário de ciências políticas do Norberto Bobbio, às vezes você quer trabalhar com um determinado conceito, conceito de democracia, e lá já tem os verbetes com algumas referências bibliográficas que podem ser o seu início para você desenvolver a sua pesquisa. E até falando sobre isso, eu também gostaria de ressaltar que é muito importante colocar as obras clássicas, mas você nunca pode esquecer que você precisa colocar obras atuais, dos últimos 5 anos, para mostrar que o debate acadêmico que você está inserindo a sua pesquisa, né, ele ainda é atual, ele é relevante, senão você não vai conseguir justificar, né? Dentro dos dentro das inúmeras funções do referencial teórico, que é mais aliás, referencial conceitual, que é mais amplo do que o teórico, uma delas é você permitir que você justifique, né, a sua pesquisa. E você só vai conseguir justificar se ela ainda for atual, se ainda tiver razão de ser. Então, é importante ter os clássicos, você ver quando começou o debate, ver como evoluiu esse debate, mas nunca esquecer de colocar também obras atuais, artigos científicos atuais, para mostrar, olha, esse debate ainda está acontecendo, só que agora com outras perspectivas por causa da mudança da realidade, etc. Então, isso eu também gostaria de deixar como dica. Às vezes, realmente, o assunto até pode parecer antigo, na verdade, mas se é um tema de estudo, ele traz um problema atrás dele, né? Ou seja, é um estudo visando a solução de um problema. Então, é isso que a professora Cristina falou. Se esse problema ele continua no tempo, ele só vai ser interessante para ser estudado hoje se houver outras obras que comprovem isso, né? Ou seja, você tem que procurar obras que estudavam esse problema no passado, e como esse problema ainda não foi resolvido, então, torna-se necessário encontrar obras que continuam estudando esse mesmo problema. Porque se esse problema já foi resolvido, não tem por que fazer TCC em cima dele, não tem por que fazer monografia, artigo, né, nem nada, né? Fica só um estudo, assim, sem sentido, na verdade, né? Porque você não tá agregando, você simplesmente só está fazendo mais um chovendo no molhado, né, para resumir. Então, a ideia, na verdade, é sempre procurar mostrar a relevância do seu trabalho, ou seja, você vai ficar 2 meses, 3 meses ali fazendo o seu TCC. Então, o que é interessante? Que seu trabalho seja relevante, que você possa falar assim, não, eu consegui, eu dei minha contribuição, né, para a pesquisa científica, fazendo um Exato. excelente TCC. Está aqui a minha contribuição para esse problema. Então, acho que é isso que a professora Cristina quis trazer para a gente. Falou assim, olha, mostre que o tratamento que você vai dar ele é atual, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, eu não posso ignorar, né,
esse conselho que é extremamente importante, né, para poder dar sentido ao que a gente está fazendo. Mesmo quando são trabalhos de história, ou que realmente a perspectiva é histórica, né? Você quer estudar um determinado momento lá atrás, né? No século XIX, enfim, não importa, mas ainda assim você precisa ver como que a literatura, a academia, o debate acadêmico atual se refere àquele momento. Porque tem artigos também históricos que debatem, porque é diferente a perspectiva, né? Quais são os aspectos importantes atualmente daquele momento histórico? Então, não importa se você está fazendo um recorte lá atrás, você pode fazer um recorte de séculos atrás, mas a questão é que você precisa ver o que, por exemplo, em artigos científicos ou livros, está debatendo esse assunto. Então, esse assunto precisa continuar sendo debatido para se justificar a sua pesquisa, enfim, até na própria justificativa do projeto, você só vai conseguir se justificar, né, exatamente se você conseguir encontrar obras atuais dos últimos 5 anos, né, que debatem esse tema. Então, isso é uma preocupação que eu costumo, que às vezes, assim, é 880, né? Às vezes não se coloca nada dos clássicos, isso também não é bom por causa do referencial conceitual. Às vezes, porque muitas vezes os alunos se referem a diversos autores que são importantes para a pesquisa, mas esquecem de falar dos conceitos que foram trabalhados lá atrás pelo primeiro autor, que aí foi seguido pelos demais. Então, é importante, claro, mas também você não pode só ficar nos clássicos, você também tem que mostrar que existe um debate atual, mesmo que seja em relação aos clássicos, né? Mas que essa pesquisa ainda se torna relevante, ainda existem novas perspectivas, novas formas de se aplicar determinada teoria atualmente, enfim. Então, o debate precisa continuar, o debate acadêmico. Não, é isso mesmo. E até para quem quiser se aprofundar, né, sobre essa diferença entre referencial teórico e referencial conceitual, o último artigo que foi publicado, né, pela professora Cristina, né, inclusive, né, no blog da Monografia Perfeita, você pode entrar no site www.monografiaperfeita.com.br. O último post justamente é sobre essa diferenciação entre referencial conceitual e referencial teórico. E se você não souber essa diferença, até para começar a escrever fica mais difícil. Porque por isso a gente fala, antes de começar a escrever, é bom se preparar bastante, porque aquelas dificuldades que a gente vê os alunos têm, normalmente é falta de preparo para começar. Se você já sabe exatamente o que você tem que fazer, ou seja, você conhece essa diferença, por exemplo, entre o referencial conceitual e o referencial teórico, o seu TCC vai ser muito mais fácil. Por isso que a gente sugere sempre essa revisão, né, dos conceitos, né, esse artigo da professora Cristina é muito oportuno, porque ele mostra assim, ó, faz isso, é bem um passo a passo mesmo, né, professora Cristina? Eu acho que esse que é o principal. Se você não tem clareza e não sabe como que se insere, né, o referencial conceitual é mais amplo do que o teórico, a gente costuma falar muito de teórico, mas esquece do conceitual. Eu acho que é interessante porque tem um passo a passo, as perguntas para serem realizadas, né? Exatamente, e a gente está sempre conversando com os alunos, falando assim, olha, antes de avançar, os alunos já querem escrever, né? Falando assim, escrever na realidade é para ser a parte mais fácil, né? Porque na verdade o mais difícil é saber o que vai escrever, né? Então justamente é a fase do planejamento, é a fase da leitura, aliás, antes da leitura, de se decidir o que vai ser lido, né? E isso tudo com base na pesquisa, então você tem toda uma ordem, a reflexão, a pesquisa, a leitura, o planejamento e aí sim a escrita. A escrita é o final, isso, na realidade. Claro, é trabalhosa a escrita, né? Porque é um trabalho de 20, 30, 50 páginas, depende se for um artigo, se for uma monografia, né? Mas a verdade é, sem planejamento, você vai ficar perdendo tempo. Então, assim, retomando a pergunta inicial, né? Principalmente aqui do nosso encontro de hoje, era justamente isso, né? O que eu faço se eu estou perdido? Então, a resposta justamente acho que é essa, né? É o planejamento. Se você se planeja adequadamente, você já conhece, você já sabe qual vai ser a rota inteira que você vai ter que traçar do começo até o fim, né? Então, não tem surpresa, não tem ansiedade, não tem aquela preocupação, né, que a gente vê quase todos os alunos que ficam, né, na hora que você senta para escrever, né, um trabalho científico, e na maior parte das vezes é a primeira vez que você faz um trabalho de fôlego mesmo, trabalho de 25, 30 páginas, que você tem que inovar, né, nem que seja na perspectiva. Então, assim, seguindo esses conselhos da professora Cristina, é extremamente importante, né, para poder dar para tranquilizar realmente, né, para você poder pensar, nossa, o que eu estou fazendo, né, eu tenho que escrever, então eu vou escolher primeiro qual é o meu referencial teórico,
qual é o meu referencial conceitual. Se você não sabe o que é um ou o que é outro, então vamos pesquisar primeiro. Resolve essas dúvidas primeiro e depois você se preocupa em efetivamente escrever. Mas eu te garanto, quando começar a escrever vai estar muito mais fácil nessa fase, né? Verdade, se você tem um bom projeto, e isso é muito importante que você falou, porque se você leu, aí você consegue escrever. Não adianta, eu sei que muitos querem ficar com o livro ao lado, o artigo ao lado e escrever. Trabalho acadêmico não dá para você fazer isso, porque você precisa refletir, apresentar argumentos, construir a sua argumentação. Se você não sabe nem como vai terminar aquele artigo, como que você vai fazer? Isso daí é uma prática que dá para fazer se você quer resumir, se você quer fichar, mas não para fazer o trabalho acadêmico. Então, precisa ler, refletir, e aí sim você consegue fazer a escrita. Uma das principais dificuldades que sempre nos reportam é isso. Os estudantes querem começar a escrever antes de ler, né? Então, e quanto ao cronograma de execução, como você falou, é muito importante seguir. Ele não foi cumprido? Tudo bem, mas faça os ajustes, porque você consegue ver o começo, meio e fim do desenvolvimento da sua pesquisa. Ele pode ser constantemente ajustado, adaptado, não tem problema, mas é importante que você o tenha em mente até para você saber fazer os ajustes. Bem, então essas são as recomendações básicas, né? Não, já tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque é a pergunta, assim, que a gente já recebeu já, quantas, acho que 3 vezes hoje, né, pelo menos, que era justamente isso, olha, eu estou precisando começar meu TCC agora, o que eu faço, né? Então, já estão aqui, vamos resumir só as dicas aqui. Primeiro, escolher uma obra, né, ou seja, o seu referencial teórico, mas não só o referencial teórico, conhecer também quem é o seu referencial conceitual, ou seja, toda aquela estrutura de referencial conceitual que, se a pessoa não souber, que a gente recomenda. Visite o blog da Monografia Perfeita, www.monografiaperfeita.com.br. O blog, o último artigo, né, da professora Cristina, o artigo mais recente, ele explica um passo a passo, bem direitinho, a diferença entre os dois, referencial teórico e referencial conceitual. Sabendo os dois, metade do seu TCC já está pronto, literalmente, porque aí você já sabe exatamente o que você tem que fazer, o que você tem que pesquisar, né, o que você vai escrever efetivamente. E fora isso é o planejamento, é o cronograma, é sentar com calma, analisar, né, professora Cristina, e começar a escrever, né, senão não Depois vai. da leitura, né? Depois da leitura, exatamente, é o principal. Não tente começar a escrever antes de terminar de ler os textos que você já selecionou lá atrás, né? No levantamento bibliográfico, principalmente para quem faz um tipo de pesquisa que é a pesquisa bibliográfica, aí é pior ainda, né? Então, primeiro você precisa ler para construir a argumentação. Excelente. Então, professora Cristina, olha, muito obrigado novamente aqui pela sua participação aqui no nosso perfil, aqui na Monografia Perfeita. A gente está sempre à disposição, querendo trazer as respostas, né, para as perguntas mais comuns, né, dos alunos, né, por meio de bate-papo, um pouco mais tranquilo, né, menos formal, né, e a gente quer justamente responder, né, as perguntas dos alunos, porque está sempre essa preocupação dos alunos é constante, né, ou seja, o aluno fica aí 3, 4 anos da graduação e chega no último ano, né, tá diante de um desafio novo, né, e quer escrever um trabalho que vai demandar muito, né, esforço, né, realmente, né, e mais esforço exige técnica, na verdade, né, é o que a gente quer mostrar para eles aqui, que existe um jeito que não estou falando que é fácil, né, mas que é viável, né, que não precisa gerar tanta preocupação, né, como a gente sempre vê nos alunos. Então, novamente, professora Cristina, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê lá em breve, né, aqui no nosso perfil, nas nossas lives, nossos encontros. Eu que agradeço e agradeço a todos que nos acompanharam hoje. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, então, de novo. Até mais, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.